Olá, irmãos de graça e paz, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu queria falar com vocês sobre a distração, porque a distração tem feito muitas pessoas se desviarem do caminho de Deus, né? E também tem feito com que muitas pessoas permaneçam dentro da casa de Deus sem ter nascido novamente em Cristo Jesus. A distração, ela tem nos levado a caminhos tortuosos, a perder aquela comunhão com Deus, né? O tempo de qualidade que a gente antes entregava para Deus, hoje nós entregamos para as redes sociais. Mas não só as redes sociais têm roubado esse tempo, né? Muitas outras coisas, muitas distrações, né? Jesus nos disse para não andarmos ansiosos com coisa alguma, né? E quando ele diz coisa alguma, ele diz sobre as nossas provações, sobre tudo que nós sofremos, né? Qualquer tipo de ansiedade. Tudo isso porque tudo isso tem o poder de nos roubar da comunhão com Deus, de roubar o nosso tempo de comunhão. Porque as nossas provações, as nossas lutas, os nossos desertos não podem fazer com que a gente se afaste de Deus. Os nossos problemas emocionais não podem fazer com que a gente pare a nossa busca a Deus. A palavra de Deus que eu trago para vocês hoje está lá em Provérbios 4, do 25 ao 27, que diz assim: que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Nesse versículo está deixando bem claro que não é para a gente se afastar dos caminhos, não olhar para a esquerda nem para a direita, em qualquer hipótese. No livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 40 e 41, Marta vai dizer para Jesus, vai estar ali atarefada, né, porque estava recebendo Jesus e toda a sua comitiva ali, né, os discípulos e mais algumas pessoas que sempre seguiam o mestre para onde ele ia. E ela tá ali atarefada, atribulada, né, querendo servir as pessoas, fazer toda a preparação da comida e tudo. E Maria senta para ouvir Jesus, o que Jesus está dizendo, a pregação de Jesus. E aí Marta vira para Jesus e fala assim: Senhor, não te incomoda que ela esteja aí, estou parafraseando, tá? Que ela esteja aí sentada aos teus pés, te ouvindo, em vez de estar me ajudando a te servir, né? Porque na cabeça de Marta, como estava servindo ao mestre, a Jesus, né? Seria uma coisa mais importante do que ouvir as palavras dele. E aí Jesus vai dizer: Marta, Marta, você está distraída com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Porque o que acontece? As palavras que nós ouvimos, as palavras que nós guardamos no nosso coração, ela não pode ser tirada, porque a própria palavra vai dizer que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus, ela nunca passará, né? Tudo pode se desfazer, mas as palavras de Deus, elas permanecem. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, então o que acontece? Não há nada mais poderoso do que você passar um tempo com Deus, ouvindo Deus, se debruçando, de fato e de verdade, entregando o seu melhor para Deus, que é o seu tempo, que é a única coisa que a gente pode entregar. Ela estava fazendo sim algo importante, que era servir as outras pessoas, mas naquele contexto que Maria fazia era muito mais importante do que Marta. Marta estava distraída com os serviços domésticos e assim somos nós. Nós nos distraímos com serviços domésticos, filho, marido, trabalho, redes sociais, né? Dá conta de uma casa, dá conta de trazer a provisão para casa. Tudo isso nos rouba o tempo que é de Jesus. E hoje é muito fácil a gente se distrair com várias coisas que não edificam, mas também a gente se distrai no cumprimento de tarefas para Deus. É isso mesmo que eu acabei de dizer. Porque o que acontece? Marta não estava fazendo nada que fosse ilícito. Marta não estava deixando de ouvir o mestre para fazer algo que não edificava, como que eu vou dizer? Ela estava servindo, ela estava fazendo uma coisa que era nobre, ela estava recebendo, estava sendo totalmente hospitaleira com Jesus e com os seus discípulos. Porém, ela não estava recebendo da boa parte. E às vezes assim somos nós, ficamos
tão envolvidos, né, em fazer a obra, em cumprir, em levar, em ajudar, que nós não tiramos o nosso tempo. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Muitas vezes as pessoas confundem falar de Deus com falar com Deus. Você tem que ter o teu tempo de evangelizar, sim, é certo, é totalmente lícito, eu não tô falando que é ilícito. Você deve, não só pode, como deve, porque Jesus nos deixou esse mandamento, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós devemos sim pregar, nós devemos sim levar as boas novas de Jesus, mas nós também temos que ter o nosso tempo de devoção a Deus. Porque falar de Deus não é falar com Deus. Ouvir falar de Deus também não é falar com Deus. Então você pode ouvir 10 pregações no YouTube, você pode ver 10 vídeos. Óbvio que isso vai te edificar, porque a palavra de Deus, como eu disse, ela é viva e ela é eficaz, né? E ela vai cumprir aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus, ela é suficiente. Porém, tempo de intimidade, tempo de qualidade não se substitui ouvindo pela boca de outras pessoas. Foi como eu disse no vídeo anterior, nós estamos tão acostumados a terceirizar, ouvir a voz de Deus pela boca de outras pessoas, que às vezes Deus fala conosco e nós não reconhecemos a voz dele, porque nós não o conhecemos de fato. Então, falar de Deus é lindo, é maravilhoso. Eu posso passar um dia inteiro falando de Jesus. Eu amo isso. Mas nada me isenta de debruçar sobre o meu livro sagrado e ler, e ter o meu tempo de intimidade, o meu tempo de oração, dobrar o meu joelho, falar com o Pai. Então, às vezes, a gente se distrai até nisso. E as outras distrações são as distrações que nós temos normalmente na nossa vida, né? São redes sociais, problemas, tudo que vem para roubar a nossa intimidade com Deus, né? Então, a gente tem um exemplo de Pedro, que afunda, né? Lá no livro de Mateus, Pedro pede para ir ter com Deus, para andar com Deus sobre as águas, e vai ao encontro dele. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Ele tem medo, o coração dele duvida. Então, o medo, ele também nos distrai. Também é uma distração. Mas nós temos aí boas notícias, né? Porque nós temos a Bíblia, que nos dá todo o ensinamento, direcionamento necessário para todas as situações da nossa vida. E eu vou deixar aqui 3 versículos para vocês meditarem. O primeiro está lá em Mateus 6,33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Coloque Deus como sua prioridade diária. Busque adorar, busque fazer o seu devocional, busque meditar na palavra de Deus antes das outras atividades. Primicie a Deus no seu dia. O segundo está lá em Romanos 12:2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então filtre os seus pensamentos e hábitos. Substitua distrações vazias por pensamentos centrados na verdade bíblica. Substitua a rede social, né? Coisas que não te acrescentam, não te edificam, por pensamentos centrados na Bíblia. E o terceiro e último que eu vou deixar aqui está em Hebreus 12:2, que diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então mantenha os olhos fixos em Jesus, e quando qualquer coisa que te distrai tomar a sua mente, invadir a sua mente, pergunte-se: isso me edifica? Isso me traz para perto ou me afasta de Jesus? Porque fazendo essas coisas, nós vamos ter uma vida espiritual frutífera, e é isso que Deus requer de nós. Em Lucas 13, Jesus vai contar a parábola da figueira estéril para os seus discípulos. Ele vai contar a parábola dizendo que o dono dessa vinha, há 3 anos ele vinha buscar frutos nessa figueira. E essa figueira nunca tinha frutos para dar a esse dono, né? Para o dono da terra. Então esse dono da terra vira para um trabalhador da sua terra, um funcionário, e diz assim: há 3 anos eu venho buscar frutos aqui. Tô parafraseando, tá, gente? Não é como tá escrito. Ele vai dizer: eu venho aqui pegar fruto e nunca tem fruto. Arranca essa figueira, joga ela fora, porque ela tá só ocupando a terra.
E aí o trabalhador vai dizer assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou cavar em torno dela aqui, vou colocar adubo. Se em 1 ano o senhor voltar e não tiver fruto, então a gente corta e joga fora. O que é a figueira? Somos nós. Quem é o dono da vinha? É Deus. E quem é esse trabalhador que intercede pela figueira? É Jesus. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele veio para que nós tenhamos vida renovada, transformada, frutos de obediência e frutos de arrependimento. Jesus não veio só para que a gente desfrute de uma boa vida e não faça nada para o reino. Nós temos que frutificar, nós temos que nos transformar, nos renovar e assim, através de nós, outras vidas sejam transformadas. É assim que o reino de Deus funciona. Quando se fala de um cálice transbordando, se fala de mudança ao entorno. Porque quando um cálice ele transborda, ele já não muda mais nada por dentro, ele muda o que está ao entorno. Quando você coloca água num copo, e esse copo, você continua colocando água nesse copo ainda que ele já esteja cheio, já tenha passado da borda, ele não muda mais o que está dentro, porque dentro já está cheio, ele vai mudar o que está ao entorno, ele vai molhar tudo o que está à sua volta. Ele vai tocar e vai molhar o que está à volta, né? Se você põe numa mesa, você põe vários papéis ali numa mesa e você enche um copo e deixa ele transbordar, ele vai molhar esses papéis. Se esses papéis tiverem tinta, vai manchar esses papéis, ele vai modificar o que está ao entorno. Então é isso. Jesus veio para que nós tenhamos vida, vida em abundância, nos levantemos e transformemos outras vidas. E se esse vídeo fez sentido para vocês, clica aqui no botão de gostei, compartilha com mais alguém que está precisando ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, graça e paz.